Vai lá. Ok, amém. Voltando. Agora a gente vai entender como é que ficou o mundo pós-reforma luterana. Pós-reforma da igreja. Ainda na Idade Média, né? A gente viu ali que Lutero, ele fugiu, ele foi acolhido por um conde que escondeu ele. E nesse tempo, né, ele ficou ali estudando, ele se casou, ele virou pastor de igreja. E aí, o cenário da Europa era as pessoas se rebelando contra a Igreja Católica da época, né? Já todo mundo já sabia da notícia das 95 teses. E ali começou todo mundo a se rebelar, a maioria, a grande parte, né? E aí, eis que surge na Suíça um homem chamado Zwinglio. Zwinglio, ele foi um grande estudioso da Bíblia. Ali ele foi muito fã de Lutero, né, do que Lutero fez. E ele, diferentemente, né, dos demais, ele estudou a Bíblia no grego. Né, ali o Novo Testamento ele foi escrito em grego, então poucas pessoas estudavam ela no original. Zwinglio estudou no original, no grego. E ali ele começou, né, a ir se desligando da Igreja Católica. Por baixo dos panos ali, né? As pregações dele nas missas, ele era um monge também. Já era diferente, né? Já era mais voltado para aquilo que Lutero pregou ali. E aí o que fez ele romper de vez com a Igreja Católica foi que durante uma quaresma, ele, na congregação, na igreja, ele fez um churrasco de salsicha. Você sabe que, né, não pode comer carne durante a quaresma pelos católicos. E ali foi o estopim ali, a igreja rompeu de vez com ele, né? Muito afrontoso. E ali E a partir desse movimento de Zwinglio, a Suíça começou a crescer, né? Como o protestantismo começou a crescer na Suíça. E a Suíça, olha que interessante, né? Ela foi o primeiro estado a oficializar a sua fé protestante, né? Todo um estado virou protestante. E não é à toa que a Suíça é o que é hoje, né? A gente vai ver que o tanto que o protestantismo, ele ajudou a evoluir, né, os estados, os países, a cidade e as pessoas, né? E ali, a partir desse momento de transformação da Suíça, virando protestante, a gente tem a criação do sistema de educação pública, graças ao protestantismo na Suíça. Nós temos ali a pregação já do sacerdócio universal, que era onde qualquer pessoa poderia pregar o evangelho. O Zwinglio ensinava isso para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode estudar a Bíblia e pode pregar ela para outra pessoa. E Zwinglio, ele virou uma pessoa que ele era avesso a tudo aquilo que não estava na Bíblia. Tudo aqueles acréscimos que a Igreja Católica Romana foi colocando na Bíblia, ele era avesso àquilo. Então, para ele, a Bíblia era suficiente. A Bíblia explicava a ela mesma. E aí, no mesmo momento, junto ali com Zwinglio, surgiu uma pessoa muito famosa, que é João Calvino. João Calvino também era da Igreja Católica Romana, e ali ele rompe para o protestantismo, e ele começa... Ele é um pouco mais intelectual, né, mais estudioso, porque ele começa a se dedicar a fazer livros, né, a fundamentar a fé protestante ali, sistematizar a fé, né, em livros, né, em ensinar isso. E ali ele tem uma discordância, né, em estudando a Bíblia e escrevendo seus livros com Lutero. Lutero, ele acreditava, a principal assim, divisão dele, diferença, era sobre a ceia. Gravem isso, porque lá mais na frente vai acontecer um fato muito interessante sobre a ceia. Discordavam sobre a ceia, os dois. Lutero, ele acreditava que a ceia acontecia a consubstanciação, que é o que a Igreja Católica ainda acredita, né? Que é como se fosse realmente ali o sacrifício de Cristo, fosse realmente o corpo de Cristo. E Calvino discordava, né? Calvino já acreditava que era um ato simbólico a ceia, como nós acreditamos hoje em dia. Que ali é um ensaio, né? Da grande ceia, do grande banquete que iremos participar. E ali, a partir disso, então, Lutero fala assim que para Calvino que eles não compartilham do mesmo espírito, porque eles discordavam da ceia.
E ali rompe, né, Calvino com Lutero. Ainda no protestantismo vai surgir os calvinistas, né, e os luteranos, calvinistas ou reformados e luteranos. E aí surgem então duas novas denominações. Começando aqui agora as denominações a surgir. E no meio desse cenário todo vai surgir outro grupo, que é os anabatistas. O pastor explicou um pouco sobre eles no último estudo. Os anabatistas, eles vêm para fazer uma reforma da reforma. Por quê? Eles eram um grupo, né, ali, um grupo que surgiu através dos ensinos de Lutero e Zwinglio. Só que eles eram mais radicais, eles eram mais brandos, né? Eles pregavam que tudo aquilo que era do mundo a gente não tem que estar envolvido. Eles pregavam a separação, a santidade, a oração, a uma vida de comunhão mesmo. Eles pregavam muito a paz, eles não pregavam em armas, nem para se defenderem da morte eles pegavam em armas. Eles também rejeitavam o batismo de crianças e eles acreditavam que a fé deveria ser uma decisão pessoal. Por isso que eles não acreditavam no batismo de criança. A criança não tinha como decidir, né, que ela queria ser batizada antes de novo. E aí, o termo anabatista vai surgir a partir do momento em que dois irmãos, líderes desse movimento, um pede para o outro para que ele seja batizado. Ele fala, meu irmão, tá vendo aquela fonte ali? Era uma fonte bem conhecida na cidade, me batiza nessa fonte. E ali, um lugar público, todo mundo viu aquela cena, né? E aquilo foi considerado, assim, uma heresia máxima, porque até então só o Papa batizava, né? E daquele jeito. E a partir deste momento, eles ficaram conhecidos como anabatistas, né? Que quer dizer que se batizam de novo. Só que foi como forma de deboche, né? Porque não existiu o segundo batismo naquela época. E aí ficou esse nome, porque na verdade para eles era o primeiro batismo, porque foi a escolha deles, né? A primeira escolha deles se batizarem. E eles eram muito, né, devotos à oração, pregavam muito a pureza. Eles pregavam os atos de serviços um pelos outros. Para eles não havia diferença entre homem, mulher, rico e pobre. Eles viviam realmente uma comunidade. E eles pregavam a separação do Estado e da religião, né? A religião não tinha que se envolver no Estado, nem o Estado na religião. E aí, a partir desse momento, né, eles foram perseguidos, tanto pelos protestantes, tanto pela Igreja Católica, porque eles se batizavam de novo, né? E eles batizavam várias outras pessoas. E então saiu um decreto de todos aqueles que foram rebatizados eram para ser mortos. E ali fala que foi assim um dos grandes mortes na história de cristãos, né, de protestantes. Porque a igreja é contra ela mesma ali, né? Houve muitas mortes, né, por esquartejamentos vivos, queimados e afogados, né? E eles falavam assim que era o terceiro batismo. Eles matavam eles afogados e falavam, vocês não gostam de se batizar de novo? Pega aqui o terceiro batismo. E o número de mortos nessa época foi muito, muito, muito grande. E ali nós temos um cenário, assim, de todo mundo com medo, né? Ao mesmo tempo, o protestantismo querendo avançar, querendo se desligar da Igreja Católica, mas o medo, né, de serem perseguidos. Porque eles já estavam perseguidos pela Igreja Católica, porque todo aquele, né, que se considerava protestante, a Igreja Católica perseguia. Falava que não fazia parte deles, né, era herege. Era. E aí, nesse cenário, vamos para a Grã-Bretanha agora. O rei Henrique VIII, né, ele era casado com Catarina de Aragão e ele não conseguia ter filhos com ela. Eles eram, né, um país católico romano. Ela não conseguia dar filhos e ele ficava mandando pro Papa fazer o divórcio dele, porque olha, ficar com uma mulher que não me dá herdeiros, né? Como é que eu vou continuar o meu reinado sem herdeiros? E aí o Papa era totalmente contra o divórcio, respondia, não, vai. E ele persistia. Ele vendo que o Papa não ia anular o casamento dele, ele faz uma jogada, né? Ele declara
o país dele como sendo agora protestante. Porque no protestantismo já poderia, né, dar o divórcio. E aí surge a igreja anglicana na Grã-Bretanha. Anglicana. Anglicana porque foi dos ingleses, foi na Inglaterra. E aí ele se declara o líder da igreja. E ali ele se separa de Catarina de Aragão e se casa com outra mulher. E ali, mais pra frente, assim, ele vira um país protestante, mas meia boca, né? Porque eles ainda seguiam, assim, as coisas católicas. Isso foi só para ele conseguir separar e casar de novo. E aí, depois, continuando a linhagem dele, vem o rei Eduardo, e aí ele solidifica que a reforma protestante dentro da Grã-Bretanha. E aí eles viram, de fato, né, protestantes, através da rainha Elizabeth I. E aí, durante esse período que acontecia tudo isso na Europa, nós temos a reforma católica. Né? Os católicos também falam assim, a gente também tem que se movimentar, a gente está ficando para trás. E aí, eles surgem com o termo, né, contra-reforma. E é onde eles surgem ali os grupos de jesuítas, onde tem o Concílio de Trento, que leva 18 anos, ali são reuniões. E é onde eles declaram, né, os reformadores como hereges de fato. E ali, nesse momento da história, nós temos ali 5 grandes países que se declararam protestantes, que era a Alemanha, Inglaterra, Escócia, Escandinávia e a Holanda. E aí, nesse momento, então, nós já temos agora 3 denominações, né, basicamente. Que ano é isso? 1500 ainda na Idade Média, 1545, 1570, luteranos, isso. Esses são os 3 novos, né? E aí, nesse período, a Bíblia começou a ser traduzida em vários idiomas. Nesse momento, né, surgiu-se as escolas públicas, as faculdades teológicas e os movimentos sociais. Pensa que naquela época também existia prostitutas, existiam mendigos, existiam as pessoas de rua, crianças órfãos, viúvas, e ninguém estava ligando para essas pessoas. E aí veio a igreja protestante e falou, vamos olhar para essas pessoas. E começou, né, então a igreja foi, assim, os únicos, basicamente, religião na história que foi olhar para essas pessoas, né? Para essas pessoas que estão lá a par da sociedade. E aí, também, ainda nesse contexto, nesse período, surge Jacó Armínio. Também é muito famoso porque ele vem com umas novas doutrinas, né? E aí, a partir de Jacó Armínio, já vem mais uma instituição, né? Mais uma, na verdade, base de fé. E aí vai ter o arminianismo e o calvinismo, né? Hoje em dia, eles são bem famosos ainda. Basicamente, o que diferenciam eles dois, né? Tem 5 fundamentos principais, mas é que um acredita que a salvação se perde, e o outro acredita que a salvação não se perde, né? Uma vez salvo, você permanece salvo até o fim. Os calvinistas não creem que você perde a salvação. O arminiano crê que você perde, você pode perder, que é o cair da graça que eles chamam. E também surge mais um movimento que é os puritanos, né? Os puritanos, eles derivam da igreja anglicana, só que eles vão um pouco mais a fundo, né? Eles focam mais também em voltar à pureza, porque assim, nós temos um contexto histórico de que o país é protestante, então todo mundo vira protestante, mesmo sem eles conhecerem a fé. Quem é Jesus, eles vão para a igreja, porque é o que a sociedade... Ai, Jesus. Ai, gente. Não, tudo bem. Ok. E aí todo mundo, né, meio que virava protestante sem entender nada da fé. O filho dele nascia protestante já, porque ele já carregava para a igreja, a criança não entendia nada, e nisso foi indo. Eles não tinham, né, assim, 0 fundamentos na fé ainda. E aí os puritanos vêm
para se aprofundar mais nessa fé, né, para buscar mais. Eles são literalmente puritanos, né? O fundamento principal era voltar à pureza, né? Separar totalmente do mundo. Eles guardavam o sábado, eles mantinham a abstinência do álcool e eles tinham uma busca, né, incessante, né? Era um povo que orava muito. E e nesse movimento também, né, nós já temos ali os puritanos, calvinistas, arminianos, é tanto grupo. Já temos ali mais ou menos uns 5 grupos já diferentes de denominações. E ali mais pra frente vai surgir os batistas, né? Os batistas veio com o principal requisito de liberdade religiosa. Todo mundo sendo perseguido na Europa e afins. Eis que surge um homem que chama Thomas Helves, que ele fala assim, ó, aqui no meu estado, a religião, a liberdade religiosa, né, é ok, você não vai ser perseguido aqui aonde eu governo. Então, todos aqueles que estavam em busca, né, dessa paz, essa segurança, essa liberdade religiosa, iam para lá, migravam para esse lugar. E lá, nesse meio, foi onde surgiu os batistas, né? E aí quem fundou a Igreja Batista foi John Smith. E ele flertava com o calvinismo e com o arminianismo. Tanto que a Igreja Batista hoje em dia, ela não tem assim, a gente é calvinista, arminiano. Ela flerta com os dois ali, né? Não tem ainda uma base 100% formada. E aí, agora, e nesse período que nós estamos falando, é 1500 e alguma coisa. Já estava acontecendo o descobrimento das Américas. Nós estávamos aqui aguardando. E foi quando, né, os colonizadores chegaram. Os grupos que eles encontraram, né, aqui nas Américas foram os astecas, os incas e vários grupos de índios. E a Igreja Católica pensou assim, estamos indo para um novo mundo. Tem um monte de gente lá que não conhece Deus. É a oportunidade de passarmos na frente dos protestantes. Vamos lá converter todos esses índios. E foi o que eles fizeram. Foi quando eles mandaram os jesuítas, né? O Brasil foi basicamente ali colonizado na fé pelos jesuítas. E ali eles foi na força, né? Não foi pelo espírito, foi na força mesmo que eles foram convertendo os índios das Américas, né? Eles não entendiam nada, mas assim, o número ia aumentando e a Igreja Católica Romana ia crescendo. E nesse período, basicamente, o protestantismo ele não estava se preocupando em fazer missões, né? Em buscar novas almas. Não estava se preocupando com isso. A preocupação dele era, preciso me manter vivo, primeiramente, achar um lugar seguro, porque está tendo muita perseguição. E também porque Lutero acreditava que a grande comissão já tinha sido cumprida, né? Tipo assim, eles dominaram a Europa, naquele tempo só existia aquele continente ali com gente. A grande comissão foi aqui, não tem outro mundo, né? O mundo foi aqui. Vamos ver. Ok. E aí, nós temos o início do protestantismo nas Américas a partir de uma colônia calvinista holandesa em Pernambuco, em 1630. Só que essa colônia acaba não dando muito certo e todo mundo volta de novo para a Europa. Já na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, o negócio é mais diferente. Porque o Brasil foi uma colônia de exploração, né? Então o interesse deles ali era escravos, era mão de obra, era explorar o máximo que podia. E aí, como controlar as pessoas, né? Através de uma fé que eles não conhecem, mas eles têm que cumprir. E foi assim no Brasil, né? Por isso que o Brasil é o que é hoje, os Estados Unidos é o que é hoje, né? Porque a colonização determinou muita coisa. Aqui na América do Norte, abriu-se as fronteiras para um novo mundo. Era isso que era conhecido na época aqui na Europa. Era um novo mundo a ser explorado, né? Uma nova oportunidade, sem crença, sem religião nenhuma assim, fixa. E aí foi quando os protestantes viram a oportunidade de vir para cá, né, e se firmarem.
E é onde começam as colônias de povoamento aqui nos Estados Unidos. E aí vieram vários grupos, né? Dos puritanos, os metodistas, os anglicanos. Eles vieram em busca de liberdade. E aí também a Igreja Batista, né? Ela vem e ela ganha grande poder aqui nos Estados Unidos. E aí nós temos esse cenário, né? Europa sobrevivendo, cristãos lá sobrevivendo. A América sendo explorada do Brasil, ali América do Sul. E aqui a América do Norte crescendo, né? E o protestantismo crescendo aqui. E aí nós voltamos para a Europa, onde entra ali o século XVII, que é onde surge ali o racionalismo, a razão, né? Aonde as pessoas pregam mais aquilo que se vê, né? É mais a racionalização mesmo, né? Nada de misticismo. E ali a fé, né? Ela passa por um momento de esfriamento. Só que Deus na história, ele nunca fica sem voz, né? Como o pastor falou, sempre tem um remanescente ali que vem e reaviva a chama de novo. E dessa vez foram os moravianos. Os moravianos, que eu particularmente gosto muito, vocês vão entender por quê. Os moravianos, eles foram aqueles cristãos que foram lá para aquele cara que falou, ó, vem para cá, vem para cá que aqui é seguro. Lembra? Foi lá em Morávia. E ali, aonde esses cristãos se reuniram, eles buscavam muito o Espírito Santo, eles buscavam muito por milagres e por manifestações do Espírito Santo e os dons sobrenaturais. Então eles tinham uma ênfase espiritual, né, com Jesus. Uma nova vida em Cristo, uma vida de piedade. E os moravianos, eles também se derivam lá de João Rus, né? Os russitas, eram russitas, depois viraram moravianos porque foram para a Morávia. E ali nós temos um cenário, pensa, de várias pessoas com vários pensamentos teológicos diferentes, vivendo em um lugar onde a liberdade religiosa ali estava todo vapor, né? Só que aí o que comandava o lugar, ele era meio que um juiz. Então ele determinou regras. Ele falou assim, ó, você quer ficar aqui, vocês podem vir. Mas tem uma regra principal que eu não abro mão, que é que para vocês não focarem nas diferenças, né? Foquem naquilo que unem vocês, naquilo que vocês têm em comum na fé de vocês. E aí tinha a igreja, todos, né, ali na mesma igreja. Chegou um momento muito marcante na história, que foi a Santa Ceia. Nós temos ali várias pessoas... Obrigada, pastor. Tá quente. Temos os movimentos, né, que eu falei, que discordavam da Santa Ceia. Nesse momento, é onde eles falam assim, não vamos focar naquilo que nos separa, no que nos difere, né? Vamos focar naquilo que nos une. E ali, no momento de culto de Santa Ceia, eles são tocados, né, pelo Espírito Santo, por um amor assim, um amor fraternal, né? São tocados primeiramente pelo amor de Deus e depois pelo amor um pelos outros. E ali, tipo, aquela rixa que eles tinham de, eu creio nisso e você crê diferente, acabou. Né? Eles foram tocados por Espírito Santo de uma maneira que ali houve um avivamento muito grande, né? Super conhecido, os moravianos, né? E a partir desse avivamento que eles tiveram ali, surge a torre de oração. Eles foram os primeiros a executarem a famosa torre de oração, que era 24 horas de duração, né, incessante, que durou 100 anos. Pensa, 100 anos. 100 anos. E não foi à toa, né, assim, eles foram os maiores missionários da história, foram os moravianos, né. Eles, a partir do movimento deles ali, naquele grupo, eles começaram a incendiar por missões mesmo. A falar assim, caramba, a gente tem que levar isso que nós sentimos aqui para outras pessoas. Porque até então, a gente tem um contexto de que as pessoas têm uma fé de que eu creio em Jesus, eu creio que Ele me salvou, que a salvação é pela fé, não é pelas obras. Mas elas não chegaram a ter experiências, né, espirituais, assim, marcantes na vida delas. E ali, os moravianos foram, né, o início desse avivamento da igreja.
Dali, eles começaram a enviar missionários, né, para o mundo todo. E eles deram a vida, né, literalmente, pelos povos que não foram alcançados. Eles entenderam, né, ali a grande comissão e eles foram ali para a África, Groenlândia, Caribe, onde ninguém queria saber. Né, todo mundo falou que era a Europa e agora as Américas. Eles foram lá, né, responsável por alcançar essas pessoas que ninguém ia lá. E aí, nesse grupo dos moravianos, teve 2 jovens que eles ficaram bastante conhecidos. Que eles queimavam tanto por missões que eles se venderam como escravos para poder ir ali levar o evangelho para os outros escravos. Eles pensaram, caramba, eles estão lá como escravos, ninguém vai lá levar, eles vão morrer sem ouvir essa mensagem. Então, eles se vendem como escravos e eles vão lá levar a mensagem para eles. E a história fala que eles viveram, morreram lá como escravos, levando a mensagem de Deus. Eles foram vendidos como escravos. Mas é África isso? Basicamente era na parte da África ali que eles foram levados. E aí surge, né, nesse contexto, John Wesley, também muito conhecido. Depois vai derivar ali a igreja wesleyana. Ele era um jovem pastor anglicano. E ali ele resolve ir para as Américas também no intuito de evangelizar os índios. Só que a história fala que ele estava num navio e nesse navio havia vários moravianos. E ali, pensa em alto mar, naquele tempo assim, os barcos precários. Era ondas muito fortes, era tempestades e ele estava lá assim, apavorado, morrendo de medo. E nesse contexto ele viu os moravianos estavam lá, salmodianos, estavam lá orando, louvando, se divertindo no meio do caos no mar. E ele ficou assim, perplexo com aquilo que ele viu. E fala que ao descer do navio, quando ele chega nas Américas, ele conhece um jovem moraviano e o jovem pergunta para ele, né? Você conhece Jesus? E ele fala, eu conheço Jesus, ele é o salvador do mundo. Aí ele falou assim, mas você conhece, você sabe que ele também salvou você? E aí ele entra assim, em uma crise de fé. Porque até então ele não tinha parado pra pensar, tipo, Jesus me salvou. Né? Tipo, ele não parou pra poder pensar nisso. E ali ele fala que ele foi para as Américas evangelizar os índios, mas quem me converterá? Porque ele era cristão, mas ele não era convertido, né? Ele não conhecia esse amor de Cristo. Pelo contexto que eu falei, todo mundo tinha uma fé em Deus, uma crença em Jesus, que não é diferente nos dias de hoje, né? Tem aquela fé em Jesus, aquele conhecimento, eu creio em Deus, eu creio que Jesus me salvou, que Ele salvou o mundo, mas não tem uma experiência, tipo assim, avassaladora com Cristo, né? E aí, John Wesley volta para a Europa e é onde ele tem uma grande experiência com Deus, né? Ele lendo ali a Bíblia, ele tem uma experiência, né, de avivamento com Jesus. E é onde, assim, ele muda da água para o vinho. Ele começa a entender os moravianos, o fogo que os moravianos tinham lá, que ele não estava conseguindo entender. Então, ele também começa a queimar por missões. Deixa eu ficar de olho na hora, que parece. Eu preciso de 1 minuto para as 9. Ok, Então, eu vou só terminar sobre John Wesley e vai ficar o contexto. Então, John Wesley também começa a queimar por evangelismo. E ele começa a fazer as pregações ao ar livre, que até então não existia isso, porque a igreja primitiva, primeiramente, ficava escondida nas casas. Depois foram para as igrejas, e aí ninguém ia para a rua. E aí é onde também ele muda a pregação, é uma pregação mais dinâmica. Ele prega sobre o nascer de novo, e ele questionava as pessoas da salvação delas. Tipo assim, você realmente acha que está sendo salvo, E o diferencial também de John Wesley é que ele pregava às 5 da manhã. Ele ia naquele lugar lá que todo mundo passava para ir trabalhar. E ali ele alcançava os trabalhadores que estavam indo, né, às 5 da manhã. E foi esse movimento que virou um movimento metodista, né, pelo método de ir para as ruas, né, de alcançar pessoas ali que ninguém tá ligando, de também pregar nas casas. Ele começou o evangelismo nas casas. E ali porque ele entendeu que o evangelho ele precisava chegar de forma mais simples a todas as pessoas, né?
E ele pregava a experiência de arrependimento mesmo. Porque, eu creio que Jesus me salvou. Mas você se arrependeu? Teve essa experiência de se arrepender? E caramba, Jesus me salvou. E é isso que ele pregava. E foi onde ele começou ali um grande avivamento. Porque ele começou a popularizar a pregação. E eu vou parar por aqui. Amém. É muita coisa. Tá tudo mal. Ok. Agora eu tô curiosa. Agora pro próximo. Vai ter que ser aqui, eu só Porque vi. esse já é o segundo aula. Fih, o que tá rolando? Você Mas ela fez uma revisãozinha, Não, porque eu gostei. tenho que levar o carro no aeroporto. Ai, pode parar aí. Gente, tá chegando.